Boa tarde, meus amores. Hoje será a nossa prova de história, então iremos fazer uma breve revisão, certo? Iniciando com a página 103, Heranças Africanas, certo? Na questão aí, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, temos África, senzala, senhores, engenhos de cana-de-açúcar. Ao lado tem donos de escravos. Quem eram os donos de escravos? O local onde os escravos trabalhavam. De onde vinham os escravos? Vinham. Local onde os escravos viviam. Aí vocês vão relacionar aí, certo? A segunda de acordo com a primeira. Os africanos aceitaram a escravidão? Então, o que vocês acham? Que os africanos, eles aceitavam a escravidão, né? Naquele tempo, né, que existia a escravidão, que os escravos foram trazidos para ser escravos, trabalhar. Então, vocês acham que eles aceitavam essa escravidão, né? Então, eles foram tirados do seu país para ser escravo. Então, os africanos, eles vieram, né, sendo escravos, vieram para ser escravos. Então, vocês acham que eles aceitavam, né? Aceitaram essa escravidão? Aí vocês vão copiar, ok? A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Você concorda com essa afirmação? Quilombo era o lugar para onde os escravos fugiam, né? Quando eles conseguiam fugir dos seus senhores, das fazendas onde eles trabalhavam, eles iam para este lugar, que se chamava quilombo, que fugiam para lá, né, para se esconder, para se livrar da escravidão. Então, vocês acham que essa afirmativa aí, essa afirmação, né, você concorda com ela? Que a vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão? Então, vocês vão colocar aí se você concorda com essa afirmação, certo? Em que está baseada a literatura africana? Aí na página 107, onde tem literatura africana. A literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade. Ou seja, a contação é fator determinado. Naquele tempo, eles usavam muito a contação, né? Das histórias, do que aconteciam. Então, as histórias, né? Trazidas lá dos seus antepassados eram passadas de geração em geração. Através de quê? Da contação de histórias. É isso? Então, a literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade, na contação de histórias. É isso? Cite alguns momentos em que a literatura está presente, né? Aí temos aqui também na página 107. A literatura veio junto com os africanos porque era predominantemente de tradição oral. Assim como a música, a literatura está presente em inúmeros momentos marcantes. Momentos marcando a vida das pessoas, tais como nascimentos, casamentos, cultos, festas, né? O contar histórias manteve-se como algo permanente e as aiás ou amas desenvolveram no imaginário infantil muitas dessas histórias trazidas com a oralidade. Então, esses momentos, né, estavam presentes
em festas de nascimento, né? Casamentos, cultos. Então, isso estava presente em muitas coisas, certo? Agora vamos para a página. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre as danças. Fale algumas danças africanas. Então, aqui temos várias danças africanas, na página 104. Nas danças e festas religiosas. Maracatu, que é de origem afro-brasileira e apresenta instrumento de percussão, ritmo e dança, né? Temos a congada, tipo de dança guerreira, que é marcada por cantos de viola, reco-reco, caixas e tambores. Capoeira, no tempo da escravidão, servia como defesa. Atualmente é uma prática esportiva, não é isso? Então temos essas opções aí, né, de danças africanas. Continuando aqui nas heranças africanas, o que se manteve na culinária, né? A culinária, por exemplo, manteve-se o quê? A massa e os guisados, né? É o caso de vários pratos herdados dos africanos, como o cuscuz, a canjica, os cozidos com pirão, o munguzá, a pamonha, a feijoada. Então, o que se manteve, né? Na culinária, o que se manteve foi a massa e os guisados e esses outros pratos típicos, certo? Página 112. Falando um pouquinho sobre os imigrantes, certo? Qual foram os 3 períodos da escravidão? Né? Quais foram aqueles 3 períodos que aqui explicou para vocês? Né? E quem lembra? Na verdade, o processo de imigração do Brasil está caracterizado por 3 períodos. Quais foram eles? O auge, o declínio, a extinção. Foi isso? Aí aqui na outra página tem falando sobre cada um. O auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver nessas terras. O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico, em 1850, e a extinção da escravidão, em 1888, né? E está marcado por medidas que sinalizavam a abolição, que foi a Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea, né? O terceiro período do processo de imigração no Brasil, a extinção da escravidão. Vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e se estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande. Foi isso? Assim, ficaram caracterizados 2 tipos de imigração: a dispersa e a concentradora. Certo? Vamos lá. Agora, continuando na imigração, então, né, as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil. Quais foram as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil? Foram as portuguesas, as de origem africana, italiana,
né? Espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa, né? Muitas contribuições para a nossa formação, enquanto o povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes. Urbanização e arquitetura, divulgação e introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, certo? E a partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas. De quem, né? Quem é que chegava e partia e marcou a história, né? Marcou a história. Foi a chegada e partida dos imigrantes, né? Então, como chegavam imigrantes de várias nacionalidades, de vários países, então, né, essa vinda dos europeus para as terras brasileiras, né, marcou muito a história, né? Essa chegada e partidas de imigrantes. Então, foi isso que marcou bastante, né? A chegada, por chegadas e partidas de imigrantes, certo? Então, a tia fez um breve resumo aí, uma revisãozinha do que vai cair na nossa prova. Assistam o vídeo com atenção, e vocês não terão dificuldade para responder a prova. Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá certo? Que a tia está à disposição de vocês. Beijos e até amanhã.